Olá, meu nome é Lilian Cedreira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos principais motivos que bloqueiam você de começar a ser uma pessoa mais inovadora e mais criativa no seu ambiente de trabalho. Primeiro ponto que a gente precisa começar a entender sobre esses bloqueios é entender que a inovação ela parte desse processo de resolver um problema complexo ou criar algo novo, assim como a gente também pensa em criatividade com esse processo de explorar e de alguma maneira trazer novas alternativas, trazer novas ideias a partir da nossa cabeça, a partir das nossas ideias iniciais. Quando a gente pensa então em inovação e inovação sendo uma solução de um problema complexo, quando a gente olha para a nossa história, talvez fique fácil da gente entender por que alguns desses bloqueios começaram a acontecer. E aí, se a gente traz lá para a nossa infância, o que a gente pode lembrar? E se você tentar revisitar a sua memória, provavelmente você vai lembrar muito disso. Quando a gente era pequeno, a gente tinha o nosso potencial de criatividade e de inovação totalmente exacerbado e a gente podia pensar, a gente não tinha muito julgamento. E eu acho que esse aqui é um ponto interessante quando a gente pensa nessa diferença entre crianças e adultos. Quando a gente é criança, a gente não tem muita, a gente não pensa muito de, será que vão me julgar? Será que essa ideia é boa ou ruim? Será que eu posso ou não fazer isso daqui? A criança, ela arrisca mais. Então, eu digo que a criança, ela tem uma tendência, por não entender se isso é certo ou errado, ela simplesmente vai lá e faz. E as crianças, geralmente, elas têm um potencial de inovação e de criatividade muito interessante. E é engraçado isso, porque a criança, ela faz isso sem pensar. O que leva a gente a remeter a ideia de que a gente sempre foi criativo, a gente sempre foi inovador. A gente nasceu já com esse HD programado para pensar alternativas novas. E muito provavelmente nós somos os únicos que temos essa capacidade de inovar e de ser criativo. E aí, vamos voltar, então a gente tá lá criancinha e a gente consegue pensar coisas diferentes, a gente sempre tenta achar uma alternativa. Se criança quer brincar com alguma coisa, ela dá um jeito de brincar com aquilo ali. Se ela não tem o brinquedo, ela inventa, ela faz o que for. E a criança, ela vai crescendo assim. Só que à medida que a gente vai crescendo, o que vai acontecendo com a nossa vida? A gente vai começando a receber as orientações, as nossas regras de sociedade. E aí, na regra, a criança ela começa a não poder uma série de coisas. Então, ela não pode tal coisa até determinada hora, ou ela só pode fazer tal coisa em determinado momento. Tem coisas que ela não pode fazer por N motivos, e aqui eu não quero que você pense que eu tô falando que é pra gente deixar então a criança fazer qualquer coisa, se acidentar e correr um risco sério, porque eu tô deixando a criança fazer qualquer coisa. Mas a gente começa a entender, à medida que a gente cresce, que existem regras, que essas regras elas precisam ser seguidas, senão a gente pode ter algum tipo de punição. E assim como um grande ratinho de laboratório, a gente começa então a não poder fazer uma série de coisas. E aí é interessante, se vocês olharem experimentos de ratos de laboratório, isso também acontece com rato, com macaco, enfim, se a gente olhar todos esses históricos quando existem testes com animais, né? Lá no passado, gente, pelo amor de Deus, porque agora isso seria totalmente contra. Mas quando a gente coloca esses experimentos, quando a gente faz essas análises dos experimentos, esses animais eles ficam fazendo várias vezes a mesma rota, até que de alguma maneira eles vão entendendo por uma questão ou de punição ou de recompensa que ele pode fazer mais daquilo ou ele tem que fazer menos daquilo. O mais importante aqui é entender que eu não estou falando necessariamente de uma punição. É uma punição, uma recompensa. Ele pode fazer um certo caminho e cada vez que ele faz, ele ganha algum tipo de biscoito, algum tipo de ração e ele vai continuar, ele vai entender em algum momento que se ele fizer isso, ele ganha e ele começa a criar esse padrão repetitivo. Da mesma forma que se for para punição, se ele ficar seguindo uma rota e sempre for punido, vai chegar um momento que ele vai entender que essa rota ele não pode fazer e ele começa a educar os demais. Bom, vamos trazer aqui de novo pra gente. Então você cresceu
E a gente começou a ouvir as regras, o que que pode e o que que não pode fazer. Só que o que que aconteceu aqui, assim como o ratinho do laboratório, assim como qualquer outra situação, a gente começa a entender que existem regras e que no momento que eu faço tal coisa, essa coisa é positiva, eu sou recompensado. Quando eu faço tal coisa que é considerado ruim, eu sou punido. E isso começa a trazer para mim, então, a sensação de que eu preciso tirar isso do meu dia a dia, ou seja, se é algo que eu levo uma punição, eu tenho que cada vez fazer menos, e se existe algo que eu ganho, eu tenho que fazer isso cada vez mais. E aí vamos trazer isso então para o seu momento adulto, né? À medida que a gente começa a arrumar então um emprego, e o que começa a acontecer nessa fase adolescente, adulto e provavelmente a vida que a gente leva até hoje. Bom, quando a gente olha lá para a escola, a gente começa então a passar por uma fase de prova e de teste. E nessa prova a gente começa então a mais uma vez ser cercado de eu tenho que responder tal coisa de tal maneira para poder conseguir passar. E assim normalmente é na escola, depois a gente vai assim também para a faculdade e a gente começa a ser moldado a sempre ter uma resposta certa. E quando a gente chega no nosso ambiente de trabalho, então a gente já tá mais moldado, digamos assim. Então a gente já aprendeu na escola que existe uma regra, que existem coisas que eu posso fazer e que eu sou punido, existem coisas que eu posso fazer e que eu sou recompensado. Depois eu aprendi ao longo do tempo que para cada pergunta que me faz, eu tenho que ter uma resposta certa. Quando eu tenho essa resposta certa, eu sou premiado. Quando eu não tenho essa resposta certa, eu sou punido. E aí eu entro no mercado de trabalho. E quando eu entro no mercado de trabalho, eu naturalmente vou entrar com grande parte dessas crenças dentro da minha cabeça, o que a gente pode chamar então de crenças limitantes. E quando a gente pensa então nessas crenças limitantes, o primeiro ponto que eu quero deixar para você é que não necessariamente a empresa não gosta de inovar, ou não necessariamente o seu gestor está fazendo isso de propósito, mas sim porque nós fomos educados ao longo do tempo a agir dessa forma, nós fomos recompensados a pensar nesse modelo e a gente acaba replicando essa forma de pensar ao longo da nossa vida. E aí, então, o que seria essa forma de pensar ao longo da vida? Primeiro ponto é que quando a gente entra numa empresa, a empresa ela começa a exigir da gente uma lógica dentro da nossa resposta, dentro do nosso dia a dia. Porque assim como a gente quando era criança, que a gente tinha lá, e adolescente, que a gente tinha que responder uma pergunta, e essa pergunta, ela tinha que ter uma lógica, e ela tinha que estar certa e errada, assim é no nosso mundo corporativo. Primeiro ponto é, eu não posso pegar e chegar para um gestor e ele me perguntar uma coisa, e eu muitas vezes devagar sobre essa resposta. O que ele espera de mim é uma resposta que faça sentido lógico. Por isso que tantas empresas pedem tantos relatórios e indicadores e querem mensurar tudo. E o que é interessante aqui nesse primeiro ponto da gente ser lógico? Aqui eu não quero que você fique com a sensação que para inovar ou para ser criativo, você não pode ser mensurável, ou seja, eu não posso ter um indicador, eu preciso ter esse indicador. O problema é que as empresas elas se acostumaram a ter indicador para absolutamente tudo. Então, o que normalmente acontece? Eu até libero que as pessoas sejam inovadoras, desde que eu possa medir desde o comecinho até lá na frente. E se eu for medindo esse passo a passo e eu souber calcular exatamente o que vai dar de resultado, aí sim eu deixo a inovação continuar. A grande questão é que se a gente está pensando que inovação é resolver um problema complexo, não necessariamente no início do processo você vai ter como medir. Lá na frente, sim, eu faço vários vídeos falando sobre a importância da gente saber medir o antes e o depois. Mas existe um intervalo entre esse antes e depois que não necessariamente eu vou conseguir mensurar de cara. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. A gente aprendeu nas empresas a sermos lógicos e, invariavelmente,
As pessoas que são mais lógicas, mais racionais, elas tendem a conseguir cargos a serem promovidos porque elas têm esse racional, ou seja, elas têm essa mentalidade mais lógica, esse mindset racional. A grande questão aqui é que quando a gente começa a trabalhar a inovação, eu efetivamente preciso evoluir e abstrair um pouco para conseguir chegar nessas novas alternativas. O segundo ponto é que a gente sempre tem que dar uma resposta certa. Então pensa o seguinte, um diretor está andando e aí ele cruza com você e ele tem uma questão em relação à sua área, ele não entendeu muito bem alguma coisa que você entregou para ele, um documento, um projeto que você queira aprovar. Naturalmente, você vai tentar achar uma resposta certa. E isso acontecia muito comigo. Vou trazer um exemplo aqui. Em vários momentos, às vezes eu estava andando na empresa e aí um diretor parava comigo e começava a falar assim, não, tem que falar para você porque tá com uma situação acontecendo na minha equipe e eu queria desenvolver. E à medida que ele estava aqui falando comigo, eu não raciocinava mais, assim, eu nem conseguia pensar em outras coisas, eu só ouvia e falava, bom, eu tenho que dar uma resposta para ele. Então, no que eu ouvia, eu já falava, então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, vamos desenvolver a pessoa nesse ponto. Eu tinha que dar uma resposta certa e eu tinha que ser muito rápida. Então, essa rapidez, essa praticidade que o mundo corporativo exige da gente, com uma resposta certa, ela acaba limitando o nosso potencial de inovação. E por que que isso acontece? Vamos pensar o seguinte, enquanto estava conversando com esse diretor, eu já fui trazendo para ele todas as alternativas que precisavam ser feitas. A questão é que todas as alternativas que eu falei, elas foram baseadas na minha história. Então, em cases que eu fiz e que deram certo, em outras áreas que a gente implementou e que gerou resultado. Só que não necessariamente o que ele está passando com aquele grupo em específico vai ser exatamente igual a de uma situação passada. E esse é que é a grande chave, na minha opinião, para as empresas que permitem inovação, para as empresas que têm dificuldade de inovar. O natural seria a gente ouvir tudo que esse diretor tem para falar, mas a gente não dá uma resposta. Pegar, ouvir, ok, muito obrigada, eu preciso agora voltar, pensar sobre o que você falou, entender um pouco mais, para aí sim eu desenhar para você uma alternativa. Só que isso, gente, custa caro em algumas empresas, porque a empresa ela quer que você responda de bate-pronto. Então, a gente precisa começar a educar que não necessariamente as melhores respostas estão nas respostas imediatas. E um último ponto que é muito importante da gente ressaltar também é que diante desse cenário que a gente vive, a gente acabou se acostumando a usar uma frase emblemática de eu não consigo inovar, ou eu não sou criativo. Aliás, o eu não sou criativo é o que a gente mais escuta, porque as empresas, elas ensinam a gente a começar a falar que a gente não é criativo, porque a gente precisa pensar em coisas que já aconteceram. E quando a gente começa a acreditar, ou seja, eu começo a ter essa crença limitante de que eu não sou criativo, aí realmente esquece, porque você aqui já acreditou que você não vai conseguir pensar em nada novo e você já vai bloquear as áreas do seu cérebro. Pensando nesses bloqueios então, e é muito importante a gente reforçar que esses bloqueios não necessariamente começaram na empresa. Então não quero que você saia achando que a empresa não me permite inovar ou a empresa não me permite criar coisas diferentes. A empresa, ela não foi acostumada dessa forma, porque ela é feita por pessoas e pessoas assim como você cresceram ao longo do tempo, de alguma maneira, recebendo essas instruções do que pode e o que não pode. O que a gente pode então fazer para começar a quebrar esses processos? Uma vez que eu entendi que esse é um processo que pode ser meu, pessoal, histórico, isso pode vir de uma base familiar e essa empresa ela está carregando também esse estigma porque crescemos pensando dessa forma. Existem alguns formatos na empresa que ajudam a gente a pensar de maneira mais inovadora. E uma delas é quando a gente começa a conviver com pessoas que são diferentes da gente. Então, quando a gente pensa em ambiente corporativo, a ideia de criar áreas abertas, a ideia de criar café, área de convivência, ela é muito boa porque ela te dá a oportunidade de
conviver, ouvir, conversar, conhecer pessoas de diversos setores. E normalmente, eu já falei isso em outros vídeos, sobre a importância de ter uma equipe multidisciplinar. E quando a gente pensa então nessa equipe multidisciplinar que consegue conviver, você naturalmente começa a ter mais ideias. Só que um ponto principal aqui, quando a gente pensa em organização, são dois pré-requisitos ou duas ações simples que a empresa pode começar a implementar. A primeira delas é estimular as pessoas a criarem repertório. Então a gente começa a ser muito inovador quando a gente começa a ampliar o nosso repertório. É óbvio que não é só sobre isso, né? Por isso a gente fala tanto de metodologia, a gente fala tanto em processo e da importância do processo para que o resultado ele seja efetivo, mas uma parte disso é criar repertório. Quanto mais repertório eu tiver, melhor é para mim. E o que significa esse repertório? Significa você ler um livro, e não necessariamente sobre a área que você atua, mas de outras áreas que de alguma maneira se conectam. Você aprender a tocar um instrumento, você ir para rodas de conversa que são diferentes da sua, você assistir a vídeos, séries, filmes, isso tudo, gente, cria um repertório. E normalmente as pessoas que são mais inovadoras, elas ampliam muito o repertório. Quando a gente olha o Steve Jobs, por exemplo, quantos cursos diferentes o Steve Jobs fez para conseguir criar o primeiro, né, Mac, né, o primeiro computador da Apple. Ele fez curso de tipografia para entender que ele poderia criar uma tipografia diferente dentro do computador, e não porque ele entendeu que ele poderia criar. Primeiro ele fez esse curso abriu a mente dele. Então a gente acaba tendo uma mania de achar que a gente tem que ser só especialista. Então só vou fazer curso na minha área, eu só vou me aprofundar na minha área, e eu preciso ser cada vez mais imerso na área do meu conhecimento. Só que isso acaba limitando a gente a efetivamente pensar de maneira inovadora, porque eu não abro a minha cabeça para criar esse repertório. Então, a partir de hoje, o meu convite para você é que você dedique um tempo criando esse repertório, lendo coisas diferentes, assistindo a coisas diferentes, convivendo talvez com pessoas que sejam muito diferentes de você, porque elas já vão estimular a sua mente a pensar de uma forma diferente. E o segundo ponto é dentro da empresa. E aí dentro da empresa eu já dei dicas em vídeos anteriores, que pode ser liberar uma parte do horário da equipe para que a pessoa pense em coisas inovadoras, então que ela pense em algo que não tem nada a ver com a área dela, que ela saia do que ela está fazendo e ela vá fazer outra coisa. E em fazendo isso, você pode estimular esse ambiente mais inovador. Mas uma outra alternativa é que talvez uma vez por mês, para ser uma distância longa, você possa fazer reuniões de pessoas que são de diversas áreas para pensar em ideias novas em relação a uma temática em específico na empresa. À medida que a empresa ela for fazendo isso, então não é só sobre o café, sobre as áreas abertas, porque a área aberta e o café, elas ajudam as pessoas a se comunicar, se conhecer, mas eu ali não necessariamente estou estimulando a inovação. Mas se eu pego esses encontros, e aí os encontros eu coloquei aqui mensal, mas pode ser semanal, quinzenal, enfim, fica a critério do que você queira fazer. E nesse grupo que vai se reunir, sejam grupos distintos, ou seja, precisam ser áreas diferentes, e a cada encontro a gente vai pensar em alternativas para solucionar uma questão que esteja acontecendo na empresa. Aqui eu posso começar a liberar esse potencial de inovação nas minhas equipes. Só que existe uma regra quando a gente fizer essa reunião. Essa reunião ela não pode ser uma reunião que as pessoas se sintam melindradas em falar suas ideias. Elas não podem se sentir julgadas pelas ideias. Elas têm que simplesmente dar a ideia, e por mais louca que a ideia seja, essa ideia ela tem que ser considerada. E isso porque a gente fala que toda ideia ela é potencialmente boa e toda pessoa é potencialmente criativa. E se a gente acredita que toda ideia é potencialmente boa porque toda pessoa é potencialmente criativa, eu aqui não faço julgamentos, eu simplesmente escuto,
ouço essas ideias, guardo e penso em como que eu posso trabalhar em cima dessas ideias. Uma última sugestão aqui em relação a essas reuniões é que você pode estimular, dando algum tipo de premiação para as pessoas que têm as ideias mais loucas do grupo, porque quem tiver a ideia mais louca vai ganhar algum tipo de prêmio e também a ideia mais louca vai ser a ideia que vai ser mais desenvolvida, ou seja, vai ser mais debruçada pela equipe para pensar uma solução que esteja no entorno dessa ideia louca. Se a gente faz isso, a gente começa a estimular as pessoas a liberar esse potencial que a gente tem de inovação. Esse potencial ele está dentro da gente. É uma crença limitante. Crença limitante é quando eu não acredito que eu sou capaz de fazer algo, então eu gero bloqueios na minha cabeça para isso. E nesse momento que eu gero bloqueio, dificilmente eu começo a inovar. Então é muito importante que a gente comece a entender que todo mundo nasceu inovador, todo mundo nasceu criativo. A gente ao longo do tempo foi aprendendo a não ser mais assim, mas é fácil a gente voltar, porque isso está lá na nossa memória, isso já está lá no nosso HD. É só a gente usar de maneira estratégica, porque a gente vai começar a efetivamente gerar resultado. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Dá um curtir aqui pra gente, encaminha para os seus amigos, siga o nosso canal, inscreva-se, alerta lá o sininho e te vejo no próximo conteúdo sobre inovação. Tchau, tchau!